Olá, este é o primeiro vídeo da nossa série Os Processos Judiciais e a Escrita da História de África. Se você quer saber sobre a proposta da nossa série, basta assistir ao vídeo introdutório ao projeto, cujo link se encontra na descrição do vídeo. Neste primeiro vídeo, vamos traçar um panorama sobre como estava organizada a administração da justiça na África colonial portuguesa. Antes do início da colonização portuguesa, as sociedades africanas se organizavam nas mais diversas formas políticas, estados, impérios, reinos, sultanatos e etc. Cada uma dessas sociedades, dessas organizações políticas, possuía suas especificidades e peculiaridades no que dizia respeito à resolução de conflitos, à produção de normas e à administração da justiça. Vamos dar 2 exemplos. Na África Ocidental, a região que hoje corresponde aos limites territoriais da Guiné-Bissau fez parte do Império de Gabu ou Cabu, cujas províncias dispunham de autonomia. Havia na região grupos que seguiam o Islã e, portanto, organizavam a administração da justiça com base no direito islâmico, em especial o maliquismo. Mas havia também grupos identificados como soninques, cuja produção de normas e práticas da administração da justiça seguiam determinações de espírito e almas de ancestrais mortos, os chamados irãs. Além dos irãs, os régulos também tinham grande importância na produção de normas e resolução de conflitos. Já na África Centro-Ocidental, no território que hoje identificamos como Angola, haviam diversos estados, por exemplo, Mbundo e Ovimbundo. Os sobas, somas e chefes locais gozavam de ampla margem de autonomia administrativa e nas questões referentes à resolução de conflitos. Nesses temas, eles costumavam ser auxiliados por um conselho de tandalas, macotas e seculos, conselheiros mais velhos. Ao longo do século XIX, diversos viajantes europeus escreveram relatos nos quais descreveram julgamentos que presenciaram e como as normas eram aplicadas em sociedades africanas. Esses documentos traduziram os sistemas normativos africanos para uma linguagem europeia, fazendo sua equivalência com instituições e categorias jurídicas dos direitos europeus. No entanto, lidos com cuidado pelos investigadores, são uma fonte riquíssima para entendermos os diversos sistemas jurídicos africanos e suas formas de resolução de conflitos. É importante deixar claro que, antes do início da expansão colonial, também em Portugal havia diversos sistemas normativos. Por exemplo, o direito dos reinos eram as normas que representavam a vontade dos soberanos, o direito canônico regia as matérias espirituais e o direito comum eram as normas aplicadas nos tribunais seculares. Nenhuma dessas ordens normativas se pretendia hegemônica. Na verdade, nessa época, a sobreposição de jurisdições, ou seja, da competência para julgar conflitos, não era um problema do ponto de vista jurídico. Isso sem mencionar a expressiva presença na Península Ibérica de populações muçulmanas e populações judias, que também possuíam suas próprias concepções acerca do direito e da justiça. Não era incomum que essas diferentes ordens e concepções normativas se entrecruzassem em processos judiciais, ainda que de maneira bastante assimétrica. Também temos que ter em mente que a lei escrita não era a principal fonte do direito na Idade Moderna Ibérica. As normas eram produzidas também em livros jurídicos, a chamada doutrina jurídica, e nos casos concretos decididos pelos tribunais. Além desses locais solenes, concepções acerca do direito, da justiça, do que era certo e errado, de como as pessoas deveriam conduzir as suas vidas, eram compartilhadas pelos mais diversos estratos da população. Havia, portanto, um conhecimento jurídico que extrapolava os locais solenes e o âmbito dos juristas letrados. Portanto, quando iniciaram os processos de ocupação e colonização de regiões do território africano, os juristas e administradores portugueses já vinham com um contexto de multiplicidades de ordens normativas e de sobreposição de poderes jurisdicionais. Ademais disso, é importante lembrar que, em África, a expansão colonial foi fruto de diversas guerras travadas contra as autoridades locais. Muitas dessas guerras resultaram na assinatura de tratados de vassalagem ou na celebração de termos de nomeação de chefes locais.
Neles, haviam casos em que a prerrogativa de resolver conflitos e administrar a justiça permaneceram ao cargo das autoridades locais. Um caso interessante para ilustrar essa sobreposição de ordens normativas e poderes jurisdicionais é o chamado Tribunal dos Mucanos, em Angola. O Tribunal de Mucanos era uma instituição de Estados Mbundo, em língua quimbundo, mucano significa condenação. De acordo com a documentação colonial, tais procedimentos judiciais eram orais e estavam a cargo dos sobas. Em 1765, o regimento dos capitães mores tentou criar certa formalização do procedimento judicial a ser seguido nos reinos de Angola e Benguela. De acordo com essas normas, os capitães mores passaram a atuar como juízes de primeira instância nos julgamentos de mucanos, inclusive nas questões de liberdade. Isso levou a tensões entre os funcionários coloniais e os sobas. Reconhecer às autoridades locais algum grau de autonomia para a resolução de conflitos não impediu que fossem instituídos juízes e outros ofícios relacionados à administração da justiça nas cidades coloniais. Muitas vezes, a jurisdição desses juízes seculares se sobrepunha à jurisdição de autoridades locais e mesmo de autoridades eclesiásticas, causando os mais diversos conflitos. A expansão da malha judiciária foi uma das características mais marcantes do colonialismo português. Vamos falar um pouco mais sobre quem eram os juízes, escrivãos e advogados que atuavam nos tribunais coloniais portugueses no segundo vídeo desta série. Ao longo dos séculos XIX e XX, o cenário da administração da justiça nos territórios coloniais em África se alterou bastante. Nesse período, houve mudanças tanto nas formas do colonialismo português, quanto na maneira de se conceber o direito e a resolução de conflitos. Com o avanço do liberalismo, dos movimentos codificadores e também do racismo científico, difundiu-se entre os juristas e administradores coloniais portugueses a ideia de que as diferentes províncias ultramarinas possuíam distintos graus de civilização e, portanto, as normas portuguesas não deveriam ser aplicadas uniformemente nesses territórios. Além disso, os chamados usos e costumes locais só deveriam ser permitidos na medida em que eles não fossem contrários à moral e à ordem pública. Em Moçambique, por exemplo, foi criado no ano de 1926 um tribunal privativo dos indígenas. Nesse tribunal eram basicamente julgados conflitos entre africanos. Um administrador colonial atuava como juiz e 4 chefes locais deveriam auxiliar esse administrador a conjugar o direito português e os chamados costumes locais. Esses tribunais, que existiam com configurações próprias em outras regiões da África colonial portuguesa, se inseriam dentro da lógica do chamado sistema de indiginato, que através das categorias jurídicas de indígena e assimilado, criou obrigações e limitou o acesso a direitos das populações locais. Além disso, Moçambique foi a única das colônias portuguesas em África onde companhias privadas receberam autorização expressa do governo metropolitano para desempenhar atos de soberania, como, por exemplo, criar normas e manter suas próprias forças de segurança. Nesses territórios, essas companhias privadas e os seus agentes eram imbuídos de um grande protagonismo nos processos de produção normativa e de administração da justiça. Outras importantes instituições eram a Secretaria dos Negócios Indígenas e as Curadorias dos Serviçais e Colonos, que tinham como objetivo principal administrar a mão de obra das populações locais. Inicialmente, as funções dessas secretarias e dessas curadorias eram administrativas, mas em São Tomé, por exemplo, com o passar dos anos, a Curadoria dos Serviçais e Colonos passou a julgar litígios variados, para além daqueles relacionados à questão do trabalho. Também na Guiné Portuguesa, a Secretaria dos Negócios Indígenas foi paulatinamente ganhando atribuições judiciais. Todas essas instituições e muitas outras que a gente não mencionou neste vídeo constituíam sistemas de administração da justiça na África colonial portuguesa. Em outras palavras, isso quer dizer que elas processavam procedimentos judiciais nesses territórios. Porém, esses procedimentos judiciais não se processavam por si só. Os mais diversos sujeitos históricos estavam envolvidos nesses procedimentos. No próximo vídeo, que vai tratar dos oficiais judiciais envolvidos nos processos judiciais, a gente vai começar a apresentar esses sujeitos históricos. Para acessar a bibliografia consultada neste vídeo,
basta ir na página do projeto História Global do Direito ao Resto do Chão, cujo link se encontra na descrição. Até o próximo vídeo.